O Fantástico está de volta com o alerta que tomou o país nos últimos dias: o perigo do metanol. São Paulo a gente sabe como é, né? São Paulo é essa balbúrdia toda, essa coisa que é tão maravilhosa e ao mesmo tempo tão cansativa. Então chega no fim do dia, você chegar no seu bar do coração e ter seu drink delicioso. Todo mundo gosta de viver isso, né? Então todo mundo ficou, meu Deus, será que se eu beber hoje, amanhã eu não acordo? O aumento dos casos suspeitos de intoxicação por metanol provocou reações de autoridades em Brasília. O Rafael continua em coma desde o dia 1º de setembro, né? Eu não estou enxergando nada. A nossa primeira preocupação foi a retirada de circulação dessas bebidas possivelmente falsificadas ou adulteradas dos locais onde as vítimas ingeriram. Uma das vítimas da contaminação por metanol é Bruna Araújo de Souza. Ela foi a um show de pagode com a Gabriela e mais 2 amigos e bebeu vodka com suco de pêssego. Na hora que chegou o combo, o balde, eles abriu e começou a fazer as doses. Que aí coloca uma dose de vodka com gelo de água e o suco. Ali eles começaram a beber. E alguém comentou, reparou em alguma coisa normal naquele momento? Nada, nada. Ela estava dançando, se divertindo, não reclamou de nada. E você, Gabriela, bebeu aquele dia? Não, eu tomei só suco, só o suco. Na manhã seguinte, Bruna mandou esta mensagem para a amiga Diana. Eu tô aqui destruída. Parece que eu tomei a cachaça desse mundo todinho. Isso, perguntei como que foi o show, ela mandou, que foi maravilhoso, mandou o vídeo do show, né, porque eu não pude ir. Bruna passou o dia vomitando. À noite, neste outro áudio, dá para perceber pela voz a piora do estado dela. A sensação horrível. Nossa, parece que eu vou desmaiar, eu não consigo nem olhar para a tela do celular. Bruna está internada em um hospital de São Bernardo do Campo. Qual que é a situação dela hoje? Atualmente o estado dela é bem crítico. Todo o suporte foi muito rápido, mas em decorrência da gravidade que ela chegou para a gente não tem conseguido ter o êxito que a gente esperava. A Bruna é uma pessoa maravilhosa, uma mulher batalhadora, guerreira. Eu quero que ela saia desse hospital. Que ela possa retomar a rotina dela. Ao longo da semana, os números de possíveis intoxicações por metanol em bebidas destiladas dispararam. Começaram em São Paulo e alcançaram outros estados do Brasil. 2 mortes confirmadas foram de homens que beberam no mesmo lugar. De acordo com a polícia, Marcos Antônio Jorge Júnior e Ricardo Lopes Mira estiveram neste bar, na Moca, zona leste de São Paulo. O estabelecimento foi fechado esta semana. Não é a primeira vez que o Brasil vive uma onda de preocupação como esta. 18 pessoas morreram na Bahia em julho de 90, depois de uma festa onde tinham bebido pinga feita com metanol. O alarme foi dado pelo Hospital Público de Diadema. Dezenas de pessoas foram internadas na madrugada de 26 de dezembro e todas tinham ido a este sambão e tomado o bombeirinho, uma bebida feita de vodka, groselha e limão. 3 jovens morreram naquela mesma semana. Depois que os colegas falaram que a pessoa estava passando mal sobre a bebida, aí que eu fui perceber e vim ao médico, já perdendo a visão total. As mortes dos jovens na década de 90 foram muito noticiadas pela imprensa. Mas o maior surto de intoxicações por metanol dos últimos anos aconteceu recentemente, entre 2016 e 2023. Foram 11 mortes de pessoas pobres em situação de rua e vulnerabilidade. Elas beberam álcool de posto sem saber que o combustível estava batizado com metanol. O caso não teve grande repercussão, mas deixou os pesquisadores em alerta. O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas fez um alerta, dizendo que a situação era a ponta de um iceberg e recomendando a investigação da origem do metanol, justamente para prevenir futuros casos de intoxicação. Esses pacientes, nessas situações, o que nós observamos eram quadros de intoxicação muito mais graves.
porque a quantidade de metanol presente nas amostras eram muito maiores. Mesmo depois do alerta, os futuros casos vieram. E hoje, o Ceatox é um dos laboratórios que analisam amostras de sangue de pacientes com suspeita de intoxicação pelo metanol na bebida. Um trabalho que, segundo o coordenador, precisa ser ágil. Quando um paciente dá entrada no hospital, a coleta da amostra para que seja feita a análise toxicológica é fundamental, porque quanto mais tempo leva, menor a chance de eu detectar o metanol. O metanol é incolor e, apesar de ter um cheiro diferente do etanol que se consome em bebidas, não é fácil de detectar quando há uma mistura entre eles. Tanto o metanol quanto o etanol são tipos de álcoois, né? As características químicas são muito parecidas dos dois, né? Então é difícil distinguir eles assim de uma maneira visual. Para fazer a identificação, né, entre o metanol e o etanol, a gente utiliza técnicas cromatográficas. A equipe do laboratório separa 2 amostras, uma com vodka pura comum e outra batizada com metanol. Então nós temos uma garrafa de vodka, uma bebida destilada com alto teor de álcool, de etanol, e nós vamos passar o seu conteúdo no nosso cromatógrafo gasoso para identificar o pico padrão do etanol puro. O primeiro resultado sai em poucos minutos. Nessa bebida comercial, não há traços de metanol em sua composição. Quando a amostra batizada vai para análise, o gráfico mostra um pico que não aparecia no teste anterior. E acabamos de identificar aqui a presença do metanol, ainda que em pequenas quantidades, algumas gotas, adicionado na bebida comercial. Mas foi o suficiente para o aparelho detectar a presença dessa substância. O cromatógrafo consegue detectar o metanol, mas a pessoa que ingere a substância não. Em até 24 horas, surgem sintomas que podem ser confundidos com os de uma ressaca, como náusea, cólicas e dores abdominais. A visão fica turva, a pessoa sente tontura e pode ter alterações de consciência. O sangue fica mais ácido, o fígado é atingido, e também a medula e o cérebro. O metanol ainda afeta os pulmões, causando insuficiência respiratória. Além disso, o nervo óptico é danificado, levando em alguns casos à cegueira. Esse paciente ele pode evoluir também para um quadro de crises convulsivas, coma e até mesmo óbito. O tratamento pode parecer estranho, mas é semelhante ao que foi usado pelos médicos nos casos de 30 anos atrás. Os médicos usaram como antídoto cachaça. Ele recebe aquilo pela sonda nasogástrica. Os que estão melhores a gente deu em copinhos. O repórter Álvaro Pereira Júnior, que também é químico, explica em detalhes pra gente. Olha o metanol aqui. É uma molécula de um carbono só, pequenininha, daquelas que conseguem entrar em vários tecidos do nosso organismo. O metanol em si, ele não é tão tóxico. O problema é que quando ele entra no nosso organismo, vai para o fígado e no fígado ele é transformado em outras substâncias. E essas sim fazem mal para a gente. Entram em ação, então, os antídotos. O principal é chamado fomepizol. Lembra que eu falei que o metanol é transformado no fígado em outras substâncias? Então, quem faz essa transformação são proteínas especiais chamadas enzimas. Quando o antídoto, o fomepizol, é dado pelo médico no paciente, ele vai para o fígado e ele gruda nas enzimas do fígado. Então, quando o metanol chega, ele não consegue atingir as enzimas. Então, ele não é transformado em substâncias mais tóxicas. Ele fica ali circulando e depois é eliminado pelos rins na urina. Mas nem sempre o fomepizol está disponível ali no pronto-socorro. Então, sabe o que os médicos usam? Eles usam o etanol, que é o álcool que existe nas bebidas. O médico calcula a dose de etanol, que pode ser dada até na veia, e aí o mecanismo de ação é muito parecido com o do outro antídoto. As enzimas do fígado gostam mais do etanol do que do metanol. Não tem como o metanol chegar lá também para ser transformado em outras substâncias. Mas uma coisa importante, a administração dos antídotos, seja o fomepizol, seja o etanol,
só deve ser feita sob rigorosa supervisão médica. Beleza? O principal antídoto, o Fomepizol, não estava disponível no Brasil. Ontem, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a importação de um fornecedor do Japão. Conseguimos fechar, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, a compra e a entrega de 2.500 tratamentos do Fomepizol. Se o antídoto foi providenciado, a causa de tudo isso ainda é desconhecida. Nós trabalhamos em duas vertentes. Ou de que houve a intenção na adulteração das bebidas, ou que houve uma falta de cautela, um erro culposo, uma falta de cuidado na fabricação. Para quem estuda esse tipo de substância, a hipótese de adulteração intencional em uma fábrica clandestina de destilados é muito mais provável. Certamente é um caso de adulteração, né, porque de maneira controlada, né, de maneira fiscalizada corretamente, não tem quantidades significativas para oferecer risco ao consumo humano. Entre 2022 e 2024, as autoridades brasileiras fecharam, em média, uma fábrica ilegal de bebida falsificada a cada 5 dias no país. O que é que está acontecendo de ruim são bebidas falsificadas, fruto da atividade criminosa. O produto legal é perfeitamente confiável e sério e o consumidor pode consumir tranquilamente e consome, né? Tanto que essas empresas vêm trabalhando desde sempre no Brasil. Para mostrar como é o processo correto de fabricação de bebidas, o Fantástico veio a uma destilaria no interior de São Paulo. Aqui são produzidos gin, vodka, rum, cachaça e licores. Em média, mais de 200 mil litros por ano. Começa aqui. Nesses tanques a gente coloca, por exemplo, caldo de cana, melaço de cana, arroz, milho, cevada, né? E através de enzimas ou de leveduras, a gente transforma o açúcar dessas substâncias em álcool. Essas bebidas, se bem fermentadas, já têm uma formação nula ou quase nula de metanol, e essa etapa o elimina 100%. O fabricante ajusta o teor alcoólico dentro dos padrões permitidos e, em seguida, a bebida vai para as garrafas. Essa aqui, Guilherme, é uma envasadora automática de 500 garrafas por hora. Então a gente pega a garrafa nova, certo? Isso é muito importante, porque a legislação brasileira toda está baseada em garrafa nova. Por fim, é colocado um selo da Receita Federal como este, impresso em papel moeda. É ele que garante a procedência e permite rastrear a garrafa em caso de problemas. Você acredita que essa contaminação pode ter acontecido dentro de um ambiente industrial como esse? Não. Certamente é por adulteração. Numa fábrica como a nossa aqui, né, cumprindo os processos, jamais eu conseguiria fazer uma bebida com essa concentração de metanol. Por isso, na outra ponta, o bar, o cuidado também precisa ser diário. Lili fabrica o próprio gin e diz escolher bem os fornecedores das outras bebidas. Sempre, qualquer compra deve ser feita apenas com os revendedores homologados, porque a gente está tratando com outras pessoas da saúde delas, porque é sua responsabilidade. O que você espera agora? Eu espero por justiça, que as medidas sejam tomadas para que não aconteça com outras pessoas. Que eles encontrem os responsáveis por isso, que destruiu com a vida dela.